Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Nosso tema da noite é caminhos retos. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos 12 a 15. Caminhos retos. Essa noite de festa, essa noite de alegria, essa noite de plena paz, de santo gozo, no nome santo e no nome poderoso de Jesus, aqui nós estamos. Para louvar e engrandecer o nosso Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Esse Deus que tem cuidado de nós. Esse Deus que tem manifestado provisão, tem manifestado bênçãos em nossas vidas e em nossas famílias. Por isso nós estamos alegres. Hebreus 12, 12 a 15. Se você encontrou, coloque a mão sobre a sua Bíblia e nós vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra, a Tua graça, o Teu apostolado, de ministrar a Tua verdade. Que essa verdade venha manifestar provisão ao meu coração, ao coração do Teu povo, ao coração da Tua igreja. Que essa palavra venha a ser cortante, impactante em nossas vidas, transformadora, divisora de águas, ó Pai, em nós. E que possa, Senhor, a Tua glória mover a nossa vida junto a Ti, possa nos aproximar de Ti, e que nós possamos a cada instante mais viver envolvidos contigo, entrelaçados em Teus braços, viver para Te adorar, para Te louvar, para Te engrandecer. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Caminhos retos é o nosso tema da noite. Hebreus 12, 12 a 15, vai dizer a palavra: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quero dizer que a razão, a finalidade desse aconselhamento que nós encontramos aqui, inicialmente nós podemos ver que é para que o manco seja curado. O manco precisa ser curado. O manco, ele se arrasta. O manco normalmente ele tem uma perna mais curta do que a outra. E por conta disso ele anda com alguma dificuldade. Não é assim que nós vemos uma pessoa manca, uma pessoa que geralmente tem uma perna mais curta do que a outra, e ela anda com certa dificuldade. Mas aqui está falando espiritualmente. Existem pessoas que têm dificuldade de caminharem na fé. Elas não conseguem andar normalmente. Elas não vivem uma vida normal. Elas mancam. Elas se arrastam. Elas não conseguem correr. Elas não conseguem ficar em pé durante muito tempo. E o propósito de Deus neste aconselhamento é para que essas pessoas sejam curadas. Para que essas pessoas sejam curadas definitivamente. Você que é um leitor da Bíblia, eu tenho certeza que já leu a carta aos Hebreus. E no capítulo 11 desta carta aos Hebreus, o autor, ele vai citar os heróis da fé. Ele vai falar sobre Abel, ele vai falar sobre Enoque, ele vai falar sobre Noé, ele vai falar sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, sobre Moisés, sobre Raabe, sobre Gideão. Vai falar de Baraque, ele vai falar de Sansão, ele vai falar de Jefté, ele vai falar de Davi, de Samuel, dos profetas. Vai citar os discípulos de Jesus, aqueles que estavam sendo transpassados ao fio da espada, aqueles que estavam sendo cerrados ao meio. Ele vai falar dos apóstolos, que não apostataram da fé, não negaram o nome do Senhor, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos problemas, eles mantiveram-se firmes na fé em Deus, firmes na fé em Cristo Jesus. Então o autor aos Hebreus ele vai citar que tem uma grande nuvem de testemunhos. Uma grande nuvem de testemunhos. Pessoas que deram testemunho do nome de Deus. Pessoas que deram testemunho do que é servir a Deus. Pessoas que honraram a Deus. O autor aos Hebreus vai dizer pessoas às quais o mundo não era digno. Homens
viviam uma vida para Deus, que se doavam para Deus, que se entregavam para Deus e que acreditavam em Deus. Que tinham falhas, que tinham debilidades, que tinham fraquezas, mas que entendiam que andando com Deus, eles seriam curados, eles seriam transformados, eles seriam moldados. E é por isso que há um grande convite, um convite para você e para mim, um convite para nós abandonarmos aquilo que nos atrapalha. Pastor, aos Hebreus, capítulo 12, no começo do capítulo 12, o autor vai dizer para nós deixarmos aquilo que nos atrapalha. E o que ele está falando, aquilo que nos atrapalha? Ele está falando da religiosidade. A religiosidade nos atrapalha. Nós vivemos com o ranço da religião em nossas vidas e isso nos atrapalha. Nós ficamos mancos, nós ficamos prostrados, nós não conseguimos ficar de pé, nós precisamos usar uma muleta. E o autor aos Hebreus está dizendo, é preciso abandonar aquilo que nos atrapalha. Também é preciso abandonar o pecado que nos envolve. Sutilmente, o pecado nos envolve. Infelizmente, o pecado tem entrado na sala da tua casa e na sala da minha casa. Se você for uma pessoa um pouco crítica, você vai ver que a programação não tem contribuído em nada para o crescimento da família. Hoje à tarde, por algum motivo, estava no programa da Eliana, não sei se é no SBT, se é na Record, e um rapaz procurando a namorada, tinha várias meninas lá, ele procurando a namorada. Eu passei, olhei, achei tudo esquisito, e olhei de novo e fui ver. A menina tocava no rapaz durante 30 segundos, o rapaz tocava na menina durante 30 segundos. Eu falei, meu Deus do céu, 4 e pouca da tarde, 4 e meia da tarde, no domingo, onde as famílias estão reunidas. O que isso vai acrescentar para o meu filho que tem 8 anos? O que isso vai acrescentar para a minha vida? O que isso vai acrescentar para a sua vida? Que é normal viver assim, porque como dizem por aí, são os peguetes. Isso é tudo normal, pastor. Pastor, o senhor está meio antiquado, está meio ultrapassado, porque agora é tudo assim. É pega um, é pega outro, é toca aqui, é toca ali. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E há cerca de 2.000 anos já é orientado, abandone o pecado que te envolve. O pecado é sutil. Muitas vezes o pecado é grosseiro, sim, muitas das vezes, mas muitas das vezes é sutil. Muitas das vezes está na música, na boquinha da garrafa. Na boquinha da garrafa, e vai dançando na boquinha da garrafa, e vai embora na boquinha da garrafa. Que bobagem, né? Que legal, que bacana, muito bacana. Você acha engraçado ver o seu filho, ver a sua filha dançando? Vem que vem com tudo, vem que vem com tudo, e você acha uma maravilha. Sutil. O ritmo é dançante, vai acelerando o coração e você vai. Que coisa bacana, meu filho dança muito. Tem 4 anos e vai até o chão. Aí no rebolejo. Tá demais. É tudo bacana, é tudo legal. Aí você começa a achar normal que as novelas ensinem que você que é casado tenha uma relação extraconjugal. Você começa a achar normal que um filho pode tramar contra um pai. Você começa a achar normal que um amigo pode trapacear o outro. E você começa a achar normal todas essas coisas. Porque o pecado é sutil. E vai entrando na sua casa, na minha casa, e nos desvirtuando da verdade. Aí o autor aos Hebreus vai dizer, abandone o pecado que te envolve. Abandone. Não viva uma vida manca. E eu gostaria de observar esse termo manco. Manco era a pessoa que havia tido um encontro com Deus,
mas não caminhava com Deus. Não era pessoa aleijada ou prostrada. Era uma pessoa que havia tido um encontro com Deus, havia passado a ficar de pé, havia passado a andar, mas andava com dificuldade, andava manquejando. Não era uma pessoa que não tinha tido um encontro, era alguém que tinha um encontro com Deus. Tinha um encontro com Deus, mas não caminhava com Deus. É preciso entender isso. Ter um encontro com Deus é uma coisa, não caminhar com Deus é outra coisa. Muitas pessoas ao longo da história tiveram um encontro com Deus, mas não caminhavam com Deus. Eu tive um encontro com Deus, e o encontro é tremendo. Aí passa 3 meses e nós vemos a pessoa se arrastando, manquejando, fraquejando. Por quê? Porque não andou com Deus. Não adianta ter um encontro com Deus se você não andar com Deus. Você precisa andar com Deus. Então, manco era a pessoa que havia tido um encontro com Deus, mas não caminhava com Deus, não vivia intimidade com Deus, não tinha crescimento espiritual, era manco, vivia em pecado, porque não amadurecia, estava longe de viver em santidade, estava longe de viver uma vida santa, e por isso não via Deus agir. O apóstolo ele vai dizer para que nós sejamos santos. O autor aos Hebreus, se não foi o apóstolo Paulo, alguém muito próximo a ele, escreveu aos Hebreus, vai dizer: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Para ser santo você precisa se esforçar. Não é ter um encontro com Deus. Ter um encontro com Deus não é se esforçar, porque foi Deus que foi o teu encontro. Foi Ele que estendeu a mão a você. Foi Ele que morreu uma morte estúpida e maldita por você e por mim. Foi Ele que derramou o sangue dele lá no madeiro. Foi Ele que foi transpassado pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. Foi Ele que estendeu a mão para nós e nos colocou de pé. O que você fez? Foi alcançado por Ele. Mas aqui é uma instrução: esforce-se para ser santo. Para ser santo é preciso ter esforço. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Ele está dizendo: você precisa andar com Jesus. Você precisa caminhar com Jesus. Só tem uma alternativa na sua vida: andar com Jesus, caminhar com Jesus, ser semelhante a Jesus. Porque andando com Jesus, caminhando com Jesus, sendo semelhante a Jesus, a sua vida será transformada. Mas aparecerão obstáculos pelo caminho, aparecerão dificuldades pela estrada. É por isso que é preciso fazer caminhos retos, porque muitas curvas, muitas ondulações vão aparecer. Ora pela religiosidade, ora pela carnalidade. Mas é preciso fazer caminho reto. É preciso viver uma vida diferenciada. É preciso acreditar que andando com Jesus eu vou viver de glória em glória. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a luta, seja qual for o problema, seja aquilo que se apresentar a você e a mim, nós vamos vencer. Mas há um chamado: esforce para ser santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Em outras versões, sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação vem do grego agiasmo: separação, consagração e dedicação. Sem separação, ninguém verá o Senhor. Sem consagração, ninguém verá o Senhor. Sem dedicação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o agir do Senhor. Porque é preciso viver uma vida separada para Deus. É preciso viver uma vida consagrada para Deus. É preciso viver uma vida dedicada para Deus. Porque nós queremos só bônus. Nós queremos só chegar lá e pegar o troféu. Nós queremos só chegar lá do outro lado e cantar o hino da vitória.
mas é preciso atravessar para o outro lado. Abrir o mar foi com o Senhor. Atravessar é conosco. O Senhor foi abrir o mar. Mas se o povo fica parado, morre. Preciso atravessar o mar. Não, mas nós só queremos chegar lá. A parte boa é chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. A parte boa da história é pegar o galardão lá no céu. Oh, a parte boa é reinar e governar com o Senhor, porque nós não somos deste mundo. Nossa pátria é uma pátria celestial. Maravilha, eu sei disso tudo. Só que aqui nessa terra nós estamos vivendo. Uns 40, outros 50, outros 60, outros 70, 80, 90, quiçá 100 anos. E como vamos viver aqui? Há um aconselhamento, há uma instrução. Viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então eu preciso viver a minha vida separada para Deus. Eu preciso viver a minha vida consagrada para Deus, dedicada para Deus. Ao invés de perder tempo, eu vou estudar a palavra de Deus. Ao invés de ficar vendo programas que não edificam, eu vou ficar orando em comunhão com Deus, intercedendo pelas pessoas. Ao invés de ficar fazendo programas que nada vão acrescentar para o reino, eu vou pegar na minha lista de contatos e vou ver se as pessoas aqui não estão indo congregar mais. Essas pessoas não estão indo à igreja. Eu soube que essa está envolvida com o tráfico. Eu soube que essa está envolvida com a prostituição. Eu soube que essa está envolvida com coisas da carne. Eu soube que essa está envolvida com coisas do mundo. Carnal, pecador. Eu vou orar. Eu vou me consagrar. Eu vou me separar. Eu vou me dedicar. Mas eu vou lá. Eu vou buscar essa pessoa. Eu vou dizer para essa pessoa que Jesus é o Senhor. Porque senão nós vamos lamentar, que nem lamentamos essa semana, a morte de um amigo nosso. Um amigo criado na igreja conosco, que morreu de overdose esses dias. E nós vamos lamentar como lamentamos. Eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito tanto. Eu tinha que ter insistido com ele. Eu tinha que ter falado com ele. Sabe quando ele morreu? Eu tinha que ter falado com ele quando ele estava vivo. Morreu de overdose. Ah não, mas as portas da igreja estavam abertas. Toda terça-feira e todo domingo estavam abertas. Querido, por favor. É preciso separar, consagrar e dedicar a sua vida para buscar aqueles que estão perdidos e manquejando. Para que nós não manquejemos mais e para que nós busquemos aqueles que estão mancando. Ou que estão caídos e prostrados porque talvez nem tenham ouvido a palavra que nós ouvimos. Preciso viver para Deus com atitudes, não com discursos. Discurso é muito bonito. A atitude que faz a diferença. A diferença entre o perdedor e o vencedor é a atitude. O vencedor estuda mais. O vencedor treina mais. O vencedor anda mais uma milha. O vencedor acredita mais. O perdedor se faz insatisfeito. O perdedor acha que está muito bom. E o vencedor é aquele que se dedica. E no final, um só vai levar a medalha. Um só vai levar o prêmio. Um só vai levar a coroa. Um só vai ser o campeão. Por quê? Porque se preparou melhor. Porque se separou, se consagrou, se dedicou àquele objetivo. E nós depois vamos ficar lamentando. Nós depois vamos ficar entristecidos. Nós depois vamos ficar... Poderia ter sido diferente. Faça a diferença agora. Que você e eu, que nós façamos a diferença agora. Mas, o autor aos Hebreus, falando sobre os mancos, ele estava falando também que manco também era aquele que estava envolvido entre a prática judaica e o cristianismo. E que não conseguia ficar de forma correta no novo pacto.
ele vivia na velha aliança e na nova aliança. Uma perna estava lá na nova aliança, mas a outra perna estava na velha. A velha é passada, é ultrapassada. Ele estava manquejando, ele estava se arrastando, ele não conseguia correr, ele não conseguia avançar, ele não conseguia amadurecer. E o autor dos Hebreus vai dizer: esses correm o risco de abandonar a fé. Correm o risco de abandonar a fé em Jesus. Correm o risco de abandonar a fé no Deus de toda provisão. Correm o risco de se excluir da graça de Deus. É por isso que vai dizer: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Interessante isso, porque o verbo ele diz: você, eu, igreja, cuide, que ninguém se exclua da graça de Deus. Ah, mas ele era drogado. Ah, mas entrou no caminho da prostituição. Ah, foi dado tanta chance. Ah, que pena, não aproveitou nenhuma chance. E quantas vezes você insistiu? E quantas vezes você foi lá chorar com ele? E quantas vezes você foi abraçado e dizer assim: Jesus te ama demais, cara. Jesus é apaixonado por você. E essa dor que você está sentindo, eu estou sentindo agora. E eu quero ser instrumento da justiça de Deus na sua vida para que você seja restaurado. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. É trabalho teu e é trabalho meu. É nosso, como igreja de Cristo, cuidar para que ninguém se exclua da graça de Deus. Ora pelo pecado, ora pela religiosidade. Porque a religião afasta as pessoas de uma vida íntima com Deus. A religião afasta a pessoa. E muitas pessoas dizem: mas eu não falo em línguas, eu sou incompleto. Que a Cláudia ficou falando 1 hora em línguas, gente. Falou em língua, falou tudo quanto é língua estranha, bonito. Eu não falo em línguas. Ele é mais especial do que eu. O Rafa toca a bateria tão bonita. Eu um dia fui pegar a baqueta, acertei a baqueta na cabeça do irmão. Meu Deus do céu, ele é mais especial do que eu. Ah, aquele irmão ali, ele vai para a vigília, vai para os montes, vai para isso, vai para aquilo outro. Ele usa nada toda ataviado, ele anda todo assim, toda assado, ele faz, ele acontece. Essa é a religião. Exclui as pessoas da graça de Deus. Eu quero dizer para você aqui presente, eu quero dizer para você que me escuta na rádio, para você que me acompanha na internet: Jesus te ama muito. Há uma palavra profética para a tua vida. Há uma palavra de esperança para o teu coração. Jesus te ama muito. Jesus é completamente apaixonado por você do jeito que você é. E Ele te convida a andar com Ele, porque andando com Ele você será uma nova criatura, de fato e de verdade. Ele te ama do jeito que você é, mas Ele te convida a não ficar do jeito que você está, a não ficar manquejando, a ser restaurado para a glória de Deus Pai. Muitas pessoas que vivem uma vida na carnalidade ou na religiosidade, elas têm uma tendência a abandonar a fé, se sentirem excluídas da graça de Deus, porque Deus não exclui ninguém da graça dele. Nós é que excluímos. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidem. Aqui o autor não está dizendo: olha, essa vida que ele está levando, Deus vai excluir da graça de Deus, porque Deus usa livro e paper, escreveu o nome do livro da vida e apagou o nome do livro da vida. Não está dizendo nada disso, porque Deus não usa livro e paper, né? Aqui está dizendo: são vocês que excluem da graça de Deus. Às vezes eu fico nervoso no Facebook,
Eu uso o Facebook como canal de evangelização da graça de Deus, mas eu tenho 600 e poucos amigos no Facebook, contatos, né, amigos, meio complicado, mas contatos no Facebook, e eu fico lendo cada coisa mais absurda do que a outra. Minha esposa sabe disso, eu tenho que fazer um desabafo. Às vezes dá vontade de dizer, me chama de qualquer coisa, mesmo de crente. Me chama de qualquer coisa, mesmo de evangélico. Às vezes me dá vontade de escrever. Estou gravando isso, vai para a rádio, vai para a internet, não tenho vergonha de dizer. Às vezes dá vontade de escrever em letras garrafais. Porque eu não tenho nada a ver com essa turma aí falando essas bobagens. Eu não tenho nada a ver com essa turma excluindo os outros. Eu não tenho nada a ver com essas pessoas que não sabem nem quem é Jesus. Nunca andaram com Jesus, mas se acham donos da verdade. Que ao invés de estar buscando o caído, prostrado, o manco e recuperando aquela pessoa, ao invés de estar ministrando restauração, é um profeta da morte, é um profeta da destruição. A sua boca só sai veneno. Tem uma turma aí que a boca dela só sai veneno, só abre a boca para falar bobagens, tem a vida toda errada, tem a vida toda destruída, a família toda arrebentada, mas quando é com o filho do outro, aí eu vou falar, é meu filho, deixa quietinho aqui. Já aconteceu muita coisa com meu filho, mas quem sabe, ou algumas pessoas sabem, ou eu me faço de desentendido, mas é o filho do outro. Por favor, querido, por favor, conheça Jesus. Conheça Jesus. Jesus está te dando uma chance de você conhecê-lo novamente. Jesus está te dando uma chance de você andar com Ele. Que privilégio de andar com Ele. Que privilégio andar com Jesus. Que privilégio é poder entrar no Santo dos Santos e adorar ao Deus de toda provisão. Que privilégio olhar na face do Deus que me ama e que te ama. Que privilégio é viver entrelaçado nos braços de alguém que cuida de nós com amor eterno. Não exclua ninguém da graça de Deus. É um convite para que você se converta e para que você converta muitos. Para que você seja um discípulo de Jesus. Eu já falei aqui numa outra oportunidade e vou voltar a dizer. Clay, o que você é? Sou discípulo de Jesus. Sou seguidor de Jesus. Com falhas, com debilidades, com erros. Sou discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Procuro viver uma vida separada, consagrada e dedicada ao Senhor. Muitas vezes eu tropeço e caio, mas o Senhor está sempre pronto a me colocar de pé. O Senhor está sempre pronto a restaurar a minha sorte. O Senhor está sempre pronto a restaurar a minha vida. Ser discípulo de Jesus e ser isso que é chamado pelo centro de evangélico no Brasil é uma grande diferença. Esteiras para coletar dinheiro, templos de milhões e milhões de reais, cobranças para entrada num templo religioso, até mesmo porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor habita no teu coração, no meu coração. Nós, quando estamos reunidos, nós somos igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali. Nós somos igreja. Quando nós nos reunimos, seja aqui, neste salão, seja no shopping center, seja na varanda da sua casa, seja numa pizzaria, seja numa sala de escola, nós somos igreja. Eu falei uma outra oportunidade aqui, mas volto a repetir. O problema não é o lugar. O problema é nós estarmos recebendo vinho novo e odre novo. É uma nova mentalidade. O que nós precisamos ter é uma nova mentalidade. O que nós precisamos ter é a mente de Cristo ativada. O que nós precisamos ter é a presença de Jesus nas nossas vidas. O que nós precisamos ter é Deus agindo em nós. E agindo Deus, quem impedirá? Mas Deus só agirá se nós vivermos uma vida em santidade.
Porque sem santificação ninguém verá o agir de Deus. Há um chamado para você e para mim nesse novo pacto, a andar em novidade de vida com Cristo Jesus. A cura do manco, ela vem pela firmeza no Senhor. O manco é curado quando ele está firme no Senhor. Mas como ele pode estar firme no Senhor se ele está manco? Ele precisa de você e de mim. Nós somos instrumentos da graça de Deus, instrumentos da justiça de Deus e da palavra de Deus. Nós precisamos ser como Jesus. Jesus nunca perdeu o foco da sua missão. Ele sabia muito bem o que viera a fazer. Ele sabia muito bem o que ele viera a realizar. Ele nunca perdeu o foco. Custasse o que custasse, ele nunca perdeu o foco. Ele sabia que morreria uma morte maldita, mas ele sabia que essa morte maldita traria vida e vida abundante à igreja dele. Ele sabia que essa morte maldita iria encerrar o velho pacto de condenação e de morte, e iria trazer vida, liberdade, justiça, graça e amor ao coração de todos nós. Ele foi até o fim. Todos podiam ver por onde Jesus caminhava. Jesus seguia à risca a vontade de Deus. Siga à risca a vontade de Deus na sua vida, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Jesus seguia à risca a vontade de Deus. Ele não ficava de braços cruzados, ele não ficava parado, ele não ficava estagnado, ele agia. Ele tinha uma atitude. Tenha você também uma atitude. É preciso ajudarmos uns aos outros. Não podemos perder o alvo. Não podemos perder o foco. Precisamos seguir a Jesus sempre. Dá uma corridinha, Lamentações de Jeremias. Depois de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 26. Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 26. Diz a palavra de Deus: Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Maravilhosa essa passagem, maravilhosa essa palavra, porque onde está a minha esperança? A minha esperança está no carro novo, a minha esperança está na reforma da minha casa, a minha esperança está na minha conta bancária, a minha esperança está na minha promoção no serviço. Onde está a minha esperança? Isso pode me dar esperança? Não. O que pode me dar esperança é o Senhor. Por sua graça, por sua misericórdia, por seu amor, nós não somos consumidos. As misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Elas se renovam dia após dia. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Se Ele te abençoou, Ele te abençoou. Se Ele te salvou, Ele te salvou. Se Ele te justificou, Ele te justificou. Mas há um convite de você pôr a sua esperança somente nele. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Mas, pastor, nós em graça, foi o Senhor que nos buscou, nós em graça. Foi o Senhor que nos salvou, nós em graça. Foi o Senhor que nos justificou. Então vamos rever isso. Não vai rever nada.
Ou o Senhor que nos salvou, nos buscou, nos justificou, nos santificou, o Senhor. Mas há um convite para você e para mim, porque nós precisamos ter atitude. O Senhor nos colocou de pé. Estávamos mortos em pecados e delitos. Nós ficamos de pé. Mas ao longo do caminho, por causa do pecado que nos envolve, nós passamos a manquejar. No meio do caminho, por causa do ranço da religião, nós passamos a manquejar. Aí o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E nós buscamos o Senhor. Nós buscamos a face do Senhor. Nós clamamos ao Senhor e dizemos: Senhor, nós não conseguimos andar sozinhos. E Ele diz: eu te curo. Senhor, eu não tenho força. E Ele diz: a minha alegria é a tua força. E nós dizemos: Senhor, para onde vamos? E Ele diz: siga. Sim. E você irá para um pasto verdejante. Você irá junto a águas tranquilas. E você viverá o melhor que eu tenho para te dar. Andando com Deus, tudo vai bem. Andando com Deus, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às afrontas, tudo vai bem. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Quando nós andamos com o Senhor, nós temos certeza. Quando nós andamos com o Senhor, nós temos convicção. Quando nós andamos com o Senhor, nós temos nova vida. Quando nós andamos com o Senhor, nós vencemos sempre e sempre. Para terminar, eu quero falar que a ordem de fortalecer as mãos fracas, a ordem de fortalecer os joelhos vacilantes, a ordem de viver em caminhos retos, vem desde o antigo pacto. E hoje, no novo pacto, é uma realidade para nós. Para terminarmos, Isaías capítulo 35, versículos 3 a 8. Volte um pouquinho, Isaías 35, versículos 3 a 8. Você leu Hebreus 12 no início da nossa mensagem, e você vai terminar lendo Isaías 35, 3 a 8. Diz a palavra: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão o ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos amplos onde outrora havia chacás, crescerão a relva, o jugo e o papiro, e ali haverá uma grande estrada. Um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Fortaleça as mãos cansadas. Firme os seus joelhos vacilantes. O Senhor diz aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. O Senhor diz para você nessa noite: ser forte e corajoso, não tema. O nosso Deus já veio com justiça. O nosso Deus já veio com vingança. Um justo já morreu pelos injustos. Aquilo que nos separava não nos separa mais. Aquilo que nos afastava de Deus não nos afasta mais. Porque o sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. O corpo de Cristo moído nos abriu um novo e vivo caminho. O véu foi rasgado de alto a baixo, e nós agora podemos andar com Ele. Nós agora podemos andar com Deus. O Senhor já nos garantiu a nossa salvação. Por isso eu ministro na sua vida nessa noite, que os seus olhos se destaparão, que os seus ouvidos se destaparão, que você não será mais como um coxo,
que você vai saltar de alegria como o cervo, que a língua do mudo cantará de alegria. Talvez você tenha ficado calado durante muito tempo, mas o tempo de cantar chegou. O tempo de louvar e engrandecer a Deus chegou. Chegou um tempo novo, onde águas irromperão no ermo e riachos no deserto, onde a areia abrasadora se tornará um lago, onde a terra seca se tornará fontes borbulhantes. Nos antros, onde outrora havia chacaça, crescerão a relva, o junco e o papiro, e ali haverá uma grande estrada. Há um novo e vivo caminho, há uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. O Senhor propôs para você e para mim nessa noite um caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas para os que são do caminho. Os insensatos não o tomarão, mas nós o tomaremos. E nós levaremos uma palavra de esperança àqueles que se perdem. Nós levaremos uma palavra de fé e de transformação àqueles que caídos, prostrados e mancos estão. Nós seremos instrumentos da graça e da justiça de Deus para ministrar tão grande salvação. Que você e eu, que nós possamos sair daqui com a convicção no nosso coração, com a certeza na nossa vida, de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus.